Alô, seguidores da RDK, ouvintes da Rádio I, estamos de volta para a terceira parte do nosso bate-papo com o Serginho. Lembrando o patrocínio da Carsul Veículos, do nosso amigo Eduardo, mais conhecido por Chimia, que também se criou dentro do Lajadense, né? E dizendo que ele tem tudo que é bom de carro lá. O Eduardo, que é um cara maravilhoso, muito honesto, já fiz um negócio com ele. Então isso aí eu posso assinar embaixo, porque o que ele falou, ele cumpriu. É verdade. E ele é muito gente boa. E se você quiser trocar de carro, começar esse ano aí com um carro novo, ou um semi-novo, que é o que ele tem, vai lá, conversa com o Eduardo. Ele é acessível, ele tem as financiadoras, se precisar financiar um pouco, qualquer coisa, ele faz até financiamento direto. Vai lá e troque de carro e você será feliz em 2024. Serginho, aí você jogou até que ano? Eu joguei até 2011, no final do ano. Qual foi teu último clube? Meu último clube foi o Lajadense, né? O Lajadense. Eu joguei a última partida do Florestal. Foi meu último jogo. É mesmo? A última partida do Florestal. E quantas temporadas você passou no Lajadense? Bom, eu cheguei em 2009, né? Fui contratado. Eu gosto de contar isso porque eu preciso enaltecer uma pessoa que eu tenho muita estima, né? Um amor muito grande, que é o vulgo Florindo Guidino, né? Ah, gente boa. O Guidino, eu trabalhei com ele no Porto Alegre, no time do Ronaldinho Gaúcho, né? E interessante que o Guidino, ele soube ali me conhecer. O Everton voltou da Espanha, o Everton Juvanella, e queria reativar o Lajadense, se não me engano, acho que era isso, não estava aqui. E o Everton falou que queria um jogador experiente para comandar o grupo e para indicar também, um cara boa praça. E o Guidini, na hora, ele falou: não, eu tenho o Serginho, acabei de jogar com ele. Esse cara é de família, tal, joga, trabalha. Só que assim, Everton, ele é meio chato dentro de campo, então nós temos que contratar um time que vai aguentar ele e tal. Guidini me trouxe para cá, eu vim conhecer o Lajadense. A minha esposa se apaixonou pela primeira vista na cidade. Eu conto, faz 10 anos isso. Eu tô aqui por causa da Paula, porque eu fiz uma promessa um dia. Eu vinha jogar aqui, o Lajadense, eu sempre vim com os times maiores, Juventude, Ubra, Novo Hamburgo, os times que fizeram para subir. Sim. E com todos eu subi, né? Porque eu subi 8 vezes para a primeira divisão. 8 vezes? 8 vezes. E aí o que acontece? Eu me lembro quando eu vinha para cá, sempre o Lajadense com uma dificuldade financeira, no antigo Florestal, às vezes muito bem, né? Fazendo campeonatos bons, mas aquela dificuldade que hoje eu vejo, que não é fácil para ter patrocínio e tal. E eu falava: não, nunca vou jogar aqui. Aí os caras passam muito trabalho e tal, na época assim. E hoje eu aprendi a dizer que nunca fala nunca, porque é muito tempo o tal do nunca. Tem cara que fala assim: nunca vou tomar Coca-Cola mais. Cara, será que o cara sabe o que é uma Coca no verão? É uma loucura, aquela praga mata o cara, mas é uma delícia, cara. É verdade. Então minha esposa se apaixonou e o lugar que eu falei nunca foi Lajeado. Eu vim pra cá e hoje é o time que eu torço, a cidade que eu moro, cidade do meu coração, e eu digo, claro, eu me sinto lajadense e a cidade que eu mais amo de todas que eu passei. Que maravilha tudo aí. Pessoal, vocês estão vendo que o Serginho tem muita história, né? Muita história mesmo, e a gente percebe pela conversa dele, pelo papo dele, que é um cara que nunca desistiu de nada. E aí, você largou o futebol em 2011. E aí, o que o Serginho foi fazer? Quando eu larguei o futebol na final da Copa RS, nós perdemos para o Juventude de 1-0 em casa, gol do Zulu. Ali teve um encerramento e tal. Porque eu recebi uma proposta, né, do Everton Juvanella com o Luiz Fernando, que era gerente, o Benhur Pereira, que era treinador, o Luiz Freire, que era gerente também. Eles precisavam de um treinador na base, no juvenil. E eles me deram a proposta: tu fica de auxiliar no profissional com o Benhur, né, cujo foi nós também que indicamos para vir para o Lajadense, na época, que ele era treinador do Cruzeirinho, e é treinador da gurizada, para criar esse princípio na cabeça dos meninos. E eu levei um mês para ter essa decisão, aceitei, foi muito acertada. Eu liguei para alguns treinadores, amigos meus, né, para me instruir nisso, né, dar esse conselho. Liguei pro Tite, pro Mano, liguei pro Valmir Louruz, e foi o Valmir Louruz que me convenceu para jogar aqui. Ele falou que daqui 3 anos, que eu queria parar só em 2013 eu queria parar, 2014. Aí ele falou que em 2014 eu poderia parar e não estar num clube que vai me fazer uma oferta para parar.
Então eu teria 3 anos já de auxiliar. Seria muito importante, então eu tomei a decisão, orei bastante, Deus me trouxe paz ao coração. E onde tem paz tem Cristo, né? Ele é o príncipe da paz, diz Isaías, né? E eu entendi que era o momento, e foi uma decisão acertadíssima. Sou muito grato ao Guidini, ao Everton. Hoje eu sou treinador devido a esses caras que acreditaram no meu potencial de liderança que eu tinha. Então eu joguei 2009, 2010, 2011, 2012 já fui auxiliar, 2013, 14, 15, 16 até 18, onde eu era auxiliar Daniel Franco e eu assumi no meio do caminho e sou treinador até agora. Que maravilha. Mais uma vez a insistência, né, Sérgio? Mais uma vez a insistência, né? Muitos anos nas bases, daqui a pouco se fosse um outro, só na base não me serve, né? O interessante, Laurinha, é que na base eu tive muito sucesso. O Elton é testemunha, o Elton foi um cara que sempre, ele e o Gasparotto sempre esteve perto da base, tirando foto, notificando. Quando nós reativamos os juniores em 2012, né, com o nosso maravilhoso Nico, na verdade, ali, né, 11, 12 ali, logo depois o Nico voltou para o 7 de setembro e eu assumi em 2013, né, 2014, eu voltei para o Júnior. É interessante que nós, na base, eu fiquei como treinador do Júnior 4 anos, nós ficamos 4 anos entre os 4. Nós fizemos em 3 anos 17 atletas profissional que está jogando hoje aí. E o mais gostoso é que em 2016 nós fizemos uma final sub-20 histórica, né, contra o Inter, onde nós éramos favoritos. Né, tivemos a perca do jogo 2-1 lá na morte do pessoal na época da Chapecoense, lá em Porto Alegre, depois de ganhar o jogo aqui, e ali saiu muitos atletas. Então a base é muito dificultoso trabalhar, não é no Lajadense, é no interior. A gente sabe disso, né? Mas se você não martelar, se você não for persistente, não entender que a base é um processo, para você como treinador também você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu vou aproveitar a deixa e te perguntar o seguinte, como é que tu vê hoje o Lajadense não ter uma categoria de base? Que eu, no meu entender, Lauri, leigo, que só trabalhou no futebol na parte administrativa, né? Mas eu acho que todo clube que quer ser grande tem que ter uma categoria de base e de preferência forte. Eu sei que há dificuldade. A dificuldade existe e hoje mais ainda que tem uma outra entidade aí que está garimpando muitos jogadores, né? Mas e como você, como treinador profissional, como é que você vê isso hoje? Que já trabalhou nessas categorias, que formou jogadores. Eu facilitei muito para os treinadores que passou no Lajadense como treinador do Júnior. Eu acredito. Porque eu mandei muitos jogadores que nós formatávamos lá embaixo, deixando bem claro aqui que o Everton Giovanelli é um defensor disso, né? Sim. Ele discorda de não ter uma base, né? E muitos jogadores que subiu, o time de 2017, quando o Lajadense caiu em 2016, eram 14 jogadores da base. Ariel, Quaresma, Padu, Eduardo, Vitor Dadal, esses guris que saíram daqui agora. Era todos nossos guris da base e nós jogamos o jogo do acesso. Né? Vocês vão lembrar disso. Numa derrota que nós tivemos em casa, 2-1 para a Avenida, e empatamos lá. Se tivesse empatado aqui, nós teríamos subido lá. Tenho certeza disso. Num jogo muito chuvoso que não era para sair do jogo. E, enfim, teve muitos ingredientes que fez com que nós... O futebol é feito de detalhes, né? E de repente, um pequeno detalhe... Eu acho que toda equipe tinha que ser obrigada a ter uma base. Eu também acho. Só que eu acho que a federação tinha que ajudar toda a equipe a ter uma base. Também. A Federação Gaúcha. Por quê? Porque o interior está muito difícil fazer futebol. Tá. Hoje, o que eu tenho visto hoje? Você tem que escolher se tem um junior ou se tem um profissional. Porque não se tem patrocínio para tudo. Vamos falar em Lajadense. Nós temos um vale muito potencializado. Muito rico. Só que a gente, um Deus nos acuda para fazer uma folha digna. E vou dizer, tem muitos patrocinadores que são responsáveis por a gente ter futebol. São maravilhosos, que insistem. É muito, é pouco, mas eles têm dado. E agora, nós temos a viagem, o ônibus do Júnior é o mesmo valor do ônibus do profissional. Justamente. O almoço dos juniores é o mesmo valor do almoço do profissional. Então, para ter uma base, você tem que ter um recurso financeiro para ter uma base. Não tem como fazer uma base para ter alto rendimento que os pais pagam.
Não, os pais vão pagar os juniores sub-20. Essa idade, na tua época, o que o pai ia falar? Vai trabalhar, vagabundo. Nós falamos agora há pouco sobre o princípio. Tem muito guri que não tem condições do pai manter ele com 19 anos jogando futebol. E para você manter um menino, não sei se vocês sabem disso, mas manter um menino numa concentração hoje é R$ 800 por cabeça só para comer. Só para comer, R$ 800. Não estou falando de luz, não estou falando de internet. Eu sei porque eu fiz essa conta. Eu era um x-tudo como você foi, como o Elton foi, como o Thales foi, e muitos homens memoráveis que esteve hoje no clube. Então eu acredito assim, ó, você tem que ter uma base, mas você não pode trazer guri para passar dificuldade. Tem que ter no mínimo comida, roupa limpa, como diz o outro. Você consegue fazer uma base de graça sem pagar para o atleta, mas desde que você dê o digno para eles. Então, eu acho que o Lajadense tem condições de fazer isso, não o Lajadense, Clube Esportivo Lajadense, mas o Lajadense Cidade. Tem condições. Eu acredito que nós tínhamos que ter um grupo de empresários só para base e um grupo de empresários só profissional. Seria muito interessante. Por quê? Se você tem atleta formado na base, tu vai gastar menos com a folha do profissional. Você não precisa fazer um time contratando todo mundo, porque fica aquele sobe e desce, que é muito importante. Então, o Lajadense tem desejo de ser treinador, de ter uma equipe juniores e juvenil. Assim como a Ali, Juventus, muitos do lado estão tentando fazer atleta. Mas hoje ainda, futebol pago pelos pais é um futebol que na segunda-feira toca o telefone do pai, porque meu filho não jogou. Se meu filho não jogar, não vou pagar mais. Porque infelizmente o que acontece aqui no Vale, eu sei que eu recebi esse telefonema. Só que eu sou o Serginho. Agora os outros professores que não é o Serginho vai falar assim, teu filho não jogou porque não tem condições. Teu filho não jogou porque tem que esperar a oportunidade de colocar ele para jogar. Então tem um argumento verdadeiro para dar para os pais. Agora tem pai que ajuda com o ônibus, eu sei, porque nas escolinhas no passado eu já vi isso acontecer, e eu dou vários ênfases que acontece nas escolinhas, quem está me ouvindo sabe o que eu estou falando, que o pai leva o filho para jogar, é sonho dele, não é da criança, mas a criança não joga porque não tem condições nenhuma, daí o cara liga, meu filho tem que jogar, se não jogar não coloca mais patrocínio aí. Então na verdade a base primeiro tem que acabar com esse amadorismo. Tem que ser autossustentável pelo clube e pelo patrocinador. E aí nós vamos ter atleta. Senão não vai ter. E eu sei que tu já passou por isso também, porque se você passou por base, vocês já passaram por isso. E isso é muito difícil. E eu lembro muito bem, quando eu estava no clube, tinha uma pessoa chamada Elton de Andrade, que praticamente comandava sozinho os juniores e juvenis. Uns amigos, uns colaboradores, e ele fazia promoções e se virava, e eu não botava dinheiro no júnior. Ele mantinha. A única coisa eu acho que a gente pagava era a arbitragem, né, Elton? O resto tudo ele conseguia. Então esse cara aí tem que tirar o chapéu para ele. Então tudo que ele faz dá certo, e eu tenho certeza que essa empresa aqui que a gente está começando vai fazer muito sucesso. Vai sim. Porque ele é um cara decidido, ele é meio chato às vezes. Às vezes nós brigamos um pouco, discutimos um pouco eu e ele, mas onde ele bota a mão... Ó, esse 30 segundos para ter o intervalo. Você falou que levantaria recurso, né? O Elton levantava recurso. Uhum. O último ano que eu estava no Júnior, o último ano que eu estava nos Juniores, aqui, 2016, nós fizemos um levantamento para pagar arbitragem e ônibus. 2016, nós tínhamos que ter em caixa R$ 28 mil para fazer a competição. Arbitragem e ônibus. Agora imagina que a gasolina sumiu em 2016 para cá, o óleo, o diesel subiu. Então tu não faz um investimento tu não faz a pena. E depois no próximo bloco nós vamos continuar um pouco falando sobre isso, porque eu sei que vale a pena porque eu vivi isso aí. Vale, claro que vale, cada centavo. Então, com o apoio da Carsul, estamos encerrando mais um bloco e voltaremos em seguida.